Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: recuperando a alegria de viver. Recuperando a alegria de viver. Ok? E para isso nós vamos ler apenas um versículo de Provérbios capítulo 15, o versículo 13. Então, abre a sua Bíblia, impressa ou digital, se você quiser acompanhar, está sendo projetado. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Ok? Tá? Vamos lá? Acompanhe aqui no multimídia. Provérbios 15, 13. E você em casa na tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão. Diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. O coração alegre embeleza o rosto. Uma dica de beleza. Isto é uma verdade. E o texto continua dizendo que o espírito se abate pela dor do coração. A palavra alegria na Bíblia, ela significa prazer, contentamento, satisfação, gozo, bem-estar, felicidade, exultação e dança. Isso mesmo, dança. Quando você lê Lucas capítulo 15, quando o pastor sai para procurar suas ovelhas, né? E a Bíblia diz ali naquele texto que Deus se alegra por um pecador que se arrepende, e a festa, a alegria diante dos anjos. A palavra alegria ali, de festa, dá a ideia de dançar. É como se Deus estivesse externando ali toda a sua alegria, todo o seu júbilo em encontrar a ovelha perdida. E é isso que Deus faz quando encontra alguém que estava perdido. E foi isso que Deus fez quando encontrou você, que estava longe dos seus caminhos. Então, nosso Deus era um Deus alegre, um Deus que se regozija, um Deus que se exulta, um Deus que emana felicidade, e é tudo muito pleno. A alegria de Deus é plena, é plena. Entretanto, mesmo falando de Deus, de um Deus alegre, um Deus que emana felicidade, as pessoas vivem tensas em função de diversos fatores perturbadores. Então as pessoas estão tensas, angustiadas, né? Para muitos a tristeza tomou seus corações, e tais pessoas necessitam de recuperar a alegria de viver, a alegria de viver. E se você está nessa situação como essas pessoas, se você está angustiado, se você está triste, está na hora de você recuperar a alegria de viver. E você só vai recuperar a alegria de viver com a presença de Deus em sua vida. E a vida é uma jornada, uma jornada onde você escala montanhas, onde você desce aos vales profundos, onde você atravessa pântanos perigosos, onde você cruza os desertos áridos. Assim é a vida. E nessa caminhada, você enfrenta pressões que brotam dentro de você e ameaças daqueles que querem lhe ferir, né? Lhe destruir. E são nessas horas que você se sente triste, abalado, abatido, angustiado. Os recursos acabam e as suas forças entram em colapso. Então muitas pessoas se encontram desta maneira,
E por quê? Porque o mundo é hostil, o mundo é marcado pela rebelião contra Deus. O mundo é rebelde, O mundo pós-queda é rebelde. Aquilo que desejamos não é a vontade de Deus, a nossa natureza é pecaminosa. É por isso que somos ansiosos, é por isso que somos angustiados, é por isso que somos tristes e vivemos em função de Deus, o Todo-Poderoso, o único que pode nos trazer uma alegria plena. Muitos vivem em função de falsos deuses, muitos vivem em função dos seus bens materiais, mas o cristão verdadeiro vive em função de Deus. Mas também aqui, neste mundo tenebroso, você encontra também mananciais de águas tranquilas. Você pode encontrar também jardins floridos e pastos verdejantes, desde que o bom pastor esteja guiando sua vida e que esteja conduzindo a sua alma. O salmista diz ali no Salmo 30, versículo 11, que Deus transformou a sua tristeza em alegria. O salmista estava triste, mas Deus transformou a sua tristeza em alegria. E Deus pode fazer isso com você. Quantas pessoas estão tristes? Vocês que estão aqui presencialmente no culto, ou você que está em sua casa aí, acompanhando o culto online, talvez você esteja triste, mas eu quero dizer que Deus pode transformar a sua tristeza em alegria. O salmista viveu isto, experimentou essa alegria que emana do trono do Senhor. E Jesus converte a sua tristeza em alegria, livrando do lamaçal do pecado. E levantando sua alma abatida. Para quê? Para que você cante louvores a Deus. Um coração alegre é um coração que canta louvores a Deus. E por que muitas pessoas não cantam louvores a Deus? Porque estão vivendo em pecado. E o pecado não permite que você viva essa alegria do Senhor em sua vida. Então, o Senhor quer tirar você do lamaçal do pecado. E assim Ele vai converter a sua tristeza em alegria. Uma alegria transcendente, que não se pode explicar, que nenhum psicólogo pode explicar, que nenhum médico pode explicar, que nenhuma pessoa pode explicar. Nós acabamos de cantar essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. A alegria que você sente não é porque as coisas estão indo bem em sua vida, mas é por causa do Espírito Santo que habita em você e que move você a cantar louvores ao Todo-Poderoso. E um coração alegre canta louvores a Deus. Se você não está louvando, se você perdeu aquela vontade de louvar, faça uma revisão de sua vida. Quem sabe você precisa se alegrar novamente na presença do Senhor. Talvez hoje a sua alma esteja extremamente abatida. Talvez suas noites sejam tenebrosas. Mas eu digo a você, não desanime. Não entregue os pontos. Não jogue a toalha. Não desista. Continue buscando a Deus. Continue buscando o Todo-Poderoso. Deus pode agir em sua vida. E Ele quer agir em sua vida. Deus pode abençoar a sua família. E Ele quer abençoar a sua família. Deus pode manifestar a sua glória e transformar o seu choro em alegria, a sua angústia em esperança. Ele é Deus. E Ele deseja fazer isso. Mas você precisa dar um passo de fé. Ainda no Salmo 30, no versículo 5, nós lemos que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Você pode chorar a noite inteira, mas um dia virá a alegria. Saiba que Jesus, um dia, enxugará dos
seus olhos toda lágrima. E Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Quando Jesus voltar e todos estiverem lá no novos céus e nova terra, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Retornaremos à casa do Pai. Você não está na sua casa, entenda isto. Algumas pessoas pensam que este mundo aqui é minha casa, é minha morada. Não, você é peregrino neste mundo. Nós vamos retornar para a casa do Pai, nós vamos retornar para o Éden, para onde tudo começou. Um lugar perfeito, um lugar que não permitirá que o pecado esteja reinando, que o pecado entre. Um lugar que não haverá mais tristeza, que haverá plenitude de alegria. E este versículo que nós lemos de Provérbios capítulo 15, versículo 13, que diz que o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração, nos ensina três coisas, três lições. A primeira: a alegria é fruto da graça de Deus. A alegria é fruto da graça de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a fonte de toda alegria. Lamento informar você que a fonte de toda a sua alegria não são seus filhos, não é o seu cônjuge, não é a igreja, não é o seu trabalho, não são seus bens materiais, não é a sua saúde. Lamento informar isso a você. A fonte de toda alegria é Deus, é Deus. E a alegria é fruto da graça de Deus. E graça é um favor imerecido. A alegria Deus derrama sobre você, para que você o louve e o adore com todas as suas forças, de todo o seu coração. A alegria é fruto da graça divina, que evidencia a obra de Cristo, a obra do Senhor, uma obra que veio, que foi realizada para que você viva esta alegria do Senhor. A alegria é produzida pelo Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela faz parte do fruto do Espírito. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo demonstra a alegria produzida por Ele. A pessoa cheia do Espírito Santo é alegre, independente das situações difíceis da vida. Lucas capítulo 10, versículo 21, diz que Jesus se alegrou no Espírito. Jesus, por mais que fosse um homem de dores, um homem que padeceu aqui, que sofreu tudo aquilo que deveríamos nós sofrer, ele foi um homem alegre, porque ele era cheio do Espírito Santo. A alegria é também o resultado do recebimento da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é recebida com fé, a pessoa experimenta a alegria, mesmo que haja em sua vida sofrimentos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A alegria é resultado do recebimento da palavra. O dia que você teve contato com a palavra de Deus, quando o Espírito Santo inundou o seu coração de alegria. Há quanto tempo você não se alegra em ler a Bíblia? Há quanto tempo você não se alegra em estar na igreja? Você precisa revisar muitas coisas na sua caminhada, pois a alegria do Senhor é resultado do recebimento da palavra dele.
Ou seja, a fidelidade de Deus permite que você tenha confiança nele, a ponto de transpor os mais terríveis obstáculos da vida. E você vai transpor essas barreiras, esses obstáculos, com alegria no Espírito Santo. Isto é viver no Espírito. Isto é ser cheio do Espírito. Quando você deixa de murmurar e passa a viver uma vida de conformidade com Deus, o adorando, o alegrando. A alegria, sem dúvida, é fruto da graça redentora de Cristo, fruto que deve ser manifestado em sua vida. As pessoas devem estar com você e sentir alegria. A sua alegria deve contagiar as pessoas. Esta é uma forma de pregar o Evangelho. Esta é uma forma de manifestar o poder de Deus. Mas todos chegam perto de você e só ouvem murmuração. A pessoa só reclama da vida, que as coisas são difíceis, que eu estou passando por crise financeira, eu estou doente, eu não aguento mais usar máscaras. As pessoas só reclamam. Como que os outros que não conhecem a Cristo vão se render a Cristo, sendo que você não está na alegria do Espírito Santo? Você tem que ser alegre, mesmo diante das situações difíceis. Você tem que ser alegre mesmo usando máscaras. Você tem que ser alegre mesmo sendo perseguido. Você tem que ser alegre mesmo passando por enfermidades. Eu conheço e conheci muitas pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, que estavam enfermas, com muitas dores, mas emanavam a alegria do Espírito Santo. Aquelas pessoas que você iria fazer uma visita e você saía dali consolado, porque era tanta alegria em meio a tanta dor, que você ficava constrangido e você desejava se render ao Senhor para ser igual àquela pessoa. Seja alegre, viva a alegria do Espírito Santo. Abra o seu coração para que a alegria do Espírito Santo tome conta de sua vida. Vamos parar de guerras, de mágoas. Vamos abrir o nosso coração. Hoje, quando a gente acessa as redes sociais, eu já falei isso várias vezes, vou continuar falando. Eu fico muito triste com muitos crentes que usam as redes sociais para atacar outras pessoas. Deus não salvou você para atacar outras pessoas, não. Não é dessa forma que se prega o Evangelho. Ai, pastor, mas eu estou pregando contra a impunidade, contra a injustiça. Não. A Bíblia diz que o Evangelho tem palavras de vida. Você não precisa falar contra. Apenas fale do Evangelho e viva o Evangelho. E emane a alegria do Espírito Santo. Aí você vai ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Há quanto tempo no seu Facebook, nas suas redes sociais, você não posta ali um texto bíblico? Um texto que venha incentivar as pessoas, um texto que venha consolar as pessoas. Mas sabe por que há quanto tempo você não posta o texto bíblico? É porque você não está emanando a alegria do Espírito Santo. Porque a pessoa que emana a alegria do Espírito Santo, a alegria proveniente da palavra de Deus, ela lê a Bíblia e ela quer compartilhar aquela porção da palavra que ela leu com outras pessoas. E hoje nós temos uma facilidade muito grande. Nós podemos alcançar muitas pessoas através da internet. Então saiba usar suas redes sociais. Eu estava conversando com a Camila ainda hoje sobre essa questão aí das restrições quanto aos cultos. Então eu vejo alguns colegas, pastores, dizendo, olha, que a igreja está sendo perseguida, que não podemos ter os cultos como tínhamos antes. Gente, a igreja não está sendo perseguida ainda no nosso país, porque as restrições não são apenas para as igrejas,
são para comércios, instituições diversas. O Brasil não sabe o que é perseguição religiosa. Você não sabe. Eu estava conversando com a Camila, eu estou olhando o lado bom disso tudo. Porque a nossa igreja é pequena, e quando teve o primeiro lockdown, o que nós vamos fazer? Aí nós colocamos uma transmissão online, através de um celular, e Deus não permitiu que ficássemos um domingo sem um culto. Eu percebo que outras igrejas pequenas que sonhavam em ter suas transmissões, seus cultos transmitidos pela internet, começaram a transmitir e perceberam que não era um sonho que não podia ser alcançado, que não era uma realidade apenas de igrejas grandes, com poder aquisitivo melhor, mas algo que poderia ser realizado por igrejas pequenas. Eu percebo hoje vários cultos neste horário sendo transmitidos, e as pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então a pandemia trouxe algo bom, sim, para a pregação do Evangelho, para o reino de Deus. Então nós temos que aprender a olhar para as coisas boas, em vez de olharmos apenas para as coisas ruins da vida. E viver em alegria é quando você começa a extrair daquilo que é ruim, daquilo que muitas vezes é nocivo, que prejudica, coisas boas, porque é isso que Jesus faria. Um espírito alegre aformoseia o rosto, um coração alegre embeleza o rosto, uma alma alegre é qualidade de vida. Abre o seu coração para a alegria do Espírito Santo. Quanto mais alegre você for, mais qualidade de vida você terá. Aprenda isto. Aprenda isso. Você não precisa de muito para viver, não. Aceite esse desafio. Viva a alegria do Espírito Santo, porque ela é fruto da graça de Deus. Em segundo lugar, a segunda lição: a alegria é superior aos problemas. Todos os seres humanos têm necessidade de experimentar a alegria. E não se pode abafar essa necessidade, como se ela não existisse. E todas as pessoas estão passando por diversos tipos de problemas. Não tem um segundo sequer de sua vida que você não vive um problema. Já parou para pensar nisso? Você resolve uma situação aqui, daqui a pouco tem uma outra situação para ser resolvida. Não temos uma pausa, um descanso. Não temos. E será que você vai viver entregue aos seus problemas? Entenda que a alegria é superior aos seus problemas. Eu não sei o que você está vivendo, enfrentando, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei: a alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor é maior que seus problemas. Mas muitas pessoas tentam satisfazer esta falta, este anseio por alegria de maneira errada, através de fatores externos. Para muitos, a alegria depende da saúde física, da estabilidade financeira, dos sucessos e realizações pessoais, dos prazeres da vida. As pessoas buscam naquilo que se pode ter a alegria, e não vão encontrar. Nunca estarão satisfeitas, porque é uma alegria passageira. Agora, se você quer viver a alegria verdadeira, que durará para sempre, busque a Deus, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Esses fatores externos não são suficientes para nutrir a sua alma, porque se existe um anseio da alma em busca da alegria, tem que ser algo não material para nutrir a sua alma, e é espiritual.
A verdadeira alegria que só Deus pode dar a você. O que nutre você, que deverá nutrir você, é a verdadeira alegria. A alegria que não está subordinada às circunstâncias externas da vida. Não importa as circunstâncias, eu estarei alegre na presença do Senhor. Foi o que disse Abacuque, capítulo 17, versículo 18. O profeta estava vivendo dias difíceis, mas a alegria do Senhor era superior a todos os seus problemas. Olha o que ele diz em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Os dias que o profeta estava vivendo eram dias piores que esses que estamos vivendo hoje. Mas ele exultava no Senhor. Ele se alegrava no Senhor, independente das circunstâncias. A alegria do Senhor para ele era muito maior do que os seus problemas. Paulo declarou em Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, que aprendeu a viver contente em qualquer tipo de situação. Será que você pode declarar isto que Paulo declarou? Será que você pode dizer que você aprendeu a viver contente em qualquer tipo de situação? Não somente nos momentos bons de sua vida, mas também nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Você deve estar alegre, buscando ao Senhor. Faça como o apóstolo Paulo. Aprenda a viver contente, com pouco, com muito, não importa. Com saúde, sem saúde, não importa. Por mais que os seus sonhos não sejam alcançados, Deus sabe o porquê. Aprenda a se contentar, aprenda a se satisfazer com aquilo que Deus lhe deu. Por que acontece os adultérios? Porque os cônjuges, eles não estão mais contentes um com o outro. É por isso que acontece o adultério. Por que acontece muitas vezes a pessoa abandonar o seu trabalho e se aventurar numa outra profissão? Porque não está satisfeita com o seu trabalho e prefere se aventurar numa outra profissão e depois ficar desempregado. Você tem que aprender a viver contente em qualquer tipo de situação. Pessoas deixam de seguir a Jesus porque estão enfermas, porque estão passando por dificuldades financeiras. Aprenda a viver alegre em qualquer tipo de situação. Quanto aos bens materiais, eu gosto ali de Provérbios capítulo 30. Está entre os versículos 8 e versículo 11, onde o sábio diz o seguinte: Senhor, não me des a fartura, para que eu venha furtar e envergonhar o seu nome. Não me des a pobreza, não me des a fartura, para que eu não venha me ensoberbecer e esquecer de ti. Não me des a pobreza, para que eu venha furtar e envergonhar o seu nome. Mas me dê o necessário. O necessário. O necessário. Aprenda a viver com o necessário. E você só aprende a viver com o necessário quando você vive a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é sobrenatural. A alegria do Espírito Santo é extraordinária. A alegria do Espírito Santo é incomum. E por quê? Porque simplesmente é a manifestação do poder de Deus em nós. Você quer sentir poder? Você quer viver o poder de Deus? Viva a alegria do Espírito Santo.
Terceira e última lição. Alegria é força para viver. A alegria produz força para o viver diário. Neemias capítulo 8, verso 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, não há motivos para a tristeza. Não há. A alegria que vem do Senhor é a sua fortaleza. Assim você pode tranquilamente trabalhar, estudar, cuidar da família, viver a sua vida. A alegria do Espírito Santo é o motor que o impulsiona na caminhada cristã. Na caminhada cristã você tem que ter a alegria do Espírito Santo. Só estão de bem com a vida aqueles que conhecem a verdadeira alegria. É por isso que você urgentemente deve recuperar a alegria de viver. E aqueles que perderam a alegria de viver, devem fazer como o salmista, como Davi, no Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Neste salmo, Davi estava em pecado, estava sendo conduzido para arrependimento. Ele não perdeu a sua salvação porque pecou, não. E é por isso que ele clama: Senhor, devolva-me a alegria da salvação, que é a alegria do Espírito Santo. Deus salvou você porque você está triste. Você tem que cantar louvores, porque Deus salvou você. Deus está salvando você. Então viva com alegria, seja em gratidão pelo que Deus já lhe fez, ou seja em esperança pelo que Ele ainda lhe fará. Sinta em nome de Jesus nascer de seu coração a força que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor em meio às lutas, em meio às tribulações da vida. Sinta essa força nascer e brotar de seu coração, essa alegria que nos conduz a esta caminhada. Você precisa voltar a ser alegre. Você precisa querer viver. Talvez você esteja sobrevivendo. Sobrevivendo. Mesmo frequentando a igreja. Quem sabe uma mágoa tenha apoderado seu coração. Quem sabe a sua infidelidade com Deus e com o próximo. Quem sabe é um pecado ali que tem atrapalhado a sua caminhada. E você está sobrevivendo. Você pode estar na igreja todos os domingos, mas não tem mais alegria. Cadê a alegria? Cadê a alegria de louvar o Senhor? Então comece a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez em sua vida. Desde quando você começou a servir a Deus, e que cada canção lhe tocava o coração, que cada palavra era direcionada a você. As músicas não mudaram, a palavra não mudou, quem mudou foi você. E você precisa fazer uma faxina no seu coração para sentir essa força, que é a alegria do Senhor, brotar todos os dias, para que você não sobreviva mais neste mundo, mas para que você viva. Deus quer que você viva neste mundo, o adorando e externando a alegria do Espírito Santo. Para você refletir e praticar. Lembre-se que um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. É o que diz o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. E quando você está triste, é porque seu coração está cheio de dor. Então, lembre-se que um coração alegre deixa a vida mais bela. A vida mais bela.
Você precisa viver a alegria do Senhor. Retornar ao primeiro amor. E para você estar refletindo algumas perguntas. Você acredita que a alegria é fruto da graça de Deus? Será que você acredita nisto? A alegria para você é superior aos problemas? Sim ou não? Como você lidar com os problemas de sua vida? E a terceira pergunta: onde você busca a força para viver? É na palavra? É numa vida de oração? Numa vida de comunhão? Ou você busca a força para viver em outras coisas? Reflita sobre isto. Onde você está procurando esta alegria? Na sua satisfação pessoal ou na satisfação do Todo-Poderoso? Para você praticar. Pratique o conselho da palavra de Deus, lá de Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que Deus abençoe muito sua vida. Vamos louvar o Senhor com aquele cântico, perto quero estar.